Muito bom, estamos aqui agora na nossa primeira edição do Overflow Cast. O que vamos falar por aqui? Vamos transbordar. Overflow, vamos fazer o nosso evento de transbordo. Para quem não sabe, nós já temos o evento presencial, já está com data marcada, dia 21 de novembro de 2022. Uhul! Que vamos fazer uma entrega completa. Quem foi na primeira edição sabe disso. Quem não foi, só vê os depoimentos nas nossas redes sociais. Você vai ficar impactado. E agora vamos entregar mais ainda através de um podcast. Vamos estar dando início aqui. E claro, Vaza, eu estou aqui como introdutor, mas também eu tenho que te dar as boas-vindas. Nós estamos juntos nesse movimento. Fala um pouquinho, meu Boa amor. tarde, gente. Muito bom estar aqui com vocês. No nosso primeiro... Gente, é um projetaço, né? Overflow Cast. Né, que a gente já faz as lives, mas nada melhor do que estar aqui com vocês. Nós temos também eu, o Rafael e o Vitor. Vitão está nos... Oi, pessoal. Aplausos para o Vitor. Então, gente, o que é o Overflow, né? Qual é o objetivo do Overflow? O Overflow, o nome dele já diz, que é o transbordo. Então, nós estamos aqui fazendo esse podcast para transbordar na nossa vida, claro, porque toda vez que a gente fala, a gente transborda a nossa vida, mas também para transbordar na sua vida. E o que a gente vai falar? Gente, somos sobre tudo que você quiser ouvir, sobre teologia, né, sobre o lado espiritual, sobre você com você mesmo, você em relação com outras pessoas, você com outro, você inserido na sociedade, e aí a gente vai norteando você na família, e aí a gente vai norteando os assuntos, né? Hoje a gente já faz no nosso canal do Instagram, toda terça-feira às 5h50 da manhã, a gente já tem que a gente faz um estudo de provérbios, né? A gente teve no provérbio 6, semana que vem, terça-feira, teremos o provérbios 7, toda terça-feira às 5h50 da manhã, só para quem acorda antes do sol nascer. Com certeza. Acordar cedo não é apenas uma necessidade de trabalho, gente. Tem que ser um estilo de vida. Quando eu comecei a acordar mais cedo, eu nunca tive problema com isso. Desde pequena, minha mãe mineira, falava assim, você dorme com as galinhas, né? E acorda também antes do galo cantar, né? É um estilo de vida, um lifestyle em que você tem um tempo de qualidade só com você. O telefone não toca, o WhatsApp não fica te perturbando, você tem um tempo para você, um tempo devocional com Deus, um tempo de você desenvolver uma leitura, já que o teu trabalho, o seu dia a dia desgasta. E é claro, fica aquela vozinha no fundo assim, você vai parar para ler, você podia estar fazendo negócio, você podia estar fazendo network, você podia estar fazendo dinheiro, você podia estar trabalhando. Não, aquele tempo ali é só para isso, para você na verdade, em é um você, autocuidado, né? O autocuidado começa daí, né? É você realmente, porque a gente está tão preocupado com, às vezes, com o outro, com o próximo, com o nosso dia a dia, com já as atividades do dia a dia, que a gente esquece do próprio autocuidado, né? Mulher, então, quer acordar, né? Passar um batom, dar uma arrumada no cabelo, quer ter esse cuidado também externo, mas também a gente busca pro lado interno, que é o lado espiritual, que é ter o tempo a sós com Deus, que é você poder ler, né? Algum livro, já que de repente você não consegue ler nenhum livro durante o dia e no final do dia, porque cada família, cada pessoa tem uma estrutura de vida, né? Eu já tive momentos na minha vida em que eu tinha que acordar às 5 horas da manhã para poder... Eu não fazia essa parte de autocuidado, de devocional espiritual, fazia em um outro momento. Mas eu acordava às 5 horas da manhã porque era o único momento que eu tinha para poder ir para academia. Porque depois eu acordava às 5, fazia academia às 6 da manhã, ia para casa, tomava o meu banho e ia trabalhar, né? Como a maioria das pessoas hoje em dia fazem isso. Então, o meu momento era aquele às 5 horas da manhã. Então, cada um procura pelo menos o seu tempinho, né? Para ter esse tempo de autocuidado. Né, meu amor? Amor, e eu posso resumir da seguinte forma. Acordar cedo é um ato de amor próprio. Porque quem se ama se cuida. E quando você começa fazendo isso aí, você para de ouvir as vozes interiores que te impedem de crescer. Então é amor próprio, domínio de existência. A gente não é uma vaca que não tem domínio de existência, atravessa uma rua e não tem noção de perigo, não tem domínio de vida. Nós temos domínio de existência, nós temos domínio de vida. E nós, quando praticamos isso, desenvolvemos isso, nós voamos. Vou falar um pouquinho aqui também sobre alguns cenários do Overflow específico do dia 21. Tá, beleza. Antes disso, e Vamos você, lá. Vitor?
Calma aí, Fala me dá a aí. sua contribuição, Vitor. E aí, você tá acordando que horas, Vitor? Fala pra mim. Eu não menti. Sem mentir, Não, sem Vitor. mentir, sem mentir. Ah, meu Deus do Vocês céu. sabem porque eu respondo vocês. É verdade, é verdade. Se deu bem demais. E a gente manda mensagem que horas pra você, Vitor? Normalmente vocês mandam mensagem 7h20, 7h30. Eu acordo 7h30 normalmente. Tá Eu acordando mando tarde, sempre hein, antes pra Vitor? você, você sempre me responde, cara. Não é Não, possível. Depende do dia. Se eu tiver com muita coisa pra fazer, eu acordo 5 da manhã, porque aí eu faço as coisas, aí até o pessoal falar comigo, que normalmente entra em contato comigo no horário comercial, que é de 9 às 5, até lá eu já tô tranquilão, já tô com tudo feito. Aí, eu posso Vitor. responder o pessoal na moral. Então, Vitor, como Na é que você moral. se prepara pra ser, sabe, um homem de família, um homem, porque você quer ter, né? Você vai casar ainda, você tá se preparando pra isso, né? Uhum. Então, como é que você se prepara? Assim, Vitor. Porque quando você começa a acordar às 5 horas da manhã, Vitor, você vai ver que quando você tiver filho, você não vai ter tempo pra dormir. Cadê? Bota a palminha aí, amor. Meu Cadê? Deus do céu. Não bota ele pra correr, não, vai. Mas é Ai, muito gente, bom, muito vai, bom. amor, fala. Muito Falando bom. sério agora, gente. Falando sério agora. Na imersão Overflow, nós vamos fazer uma entrega específica. Na primeira imersão, nós entregamos tudo totalmente direcionado para o momento, porque a gente tem que sentir o local. Né, amor? As pessoas saíram muito impactadas, porque a gente entregou, foi um over-delivery, mas também foi um over-delivery de cima. Né? E Verdade. nesse momento, quando a gente estava encerrando a imersão, a gente falou assim, a gente precisa de uma segunda edição lá no momento do Overflow que definimos o nome e o tema, as 4 estações. Para você se conhecer, você tem que ter um relacionamento muito bom. Em primeiro lugar, com você mesmo. Como é que você vai se relacionar até com Deus se você não se relaciona com você mesmo? Se você não consegue se relacionar com você que se vê, você vai ter um relacionamento saudável com aquele que é o Todo-Poderoso, mas que você não vê, sente, experimenta e tudo mais, ok, mas dificuldade de relacionamento com Deus começa com falta de relacionamento, se dar bem consigo mesmo. Se conhecer, se amar, apesar das suas falhas, apesar de nós mesmos. Eu costumo dizer que a gente precisa até rir das nossas próprias falhas. Segundo ponto, relacionamento com o próximo, com as pessoas à sua volta. A família é um ensaio para uma vida em sociedade. Mas Verdade. muitas pessoas não têm família estruturada para poder fazer um ensaio com a vida em sociedade. E o que acontece? O óbvio. Qual é o óbvio? Olha a sua volta. Um caos. Você percebe isso? A sua volta, como é que tá? Não tá um caos? A minha volta Sim, está um caos. a Eu sociedade, não. a gente não. Eu O não. mundo afora está um caos. Precisa saber se relacionar com o próximo, né? A gente precisa buscar a paz que excede todo entendimento primeiro dentro da gente, né? Então, quando a gente, conhece os nossos objetivos, tem o nosso autocuidado, conhece quem somos nós em Deus, em identidade, a gente começa a trazer primeiro a paz dentro da gente para a gente poder se relacionar com o próximo, né? O problema é que a gente quer se relacionar com o próximo, culpar o próximo, falar do próximo sem antes olhar para a gente, né? Aquela coisa do apontar o dedo, né? A gente acaba apontando o dedo para um e tá vindo o outro aqui, né? Síndrome do Adão, né? Te aponta. A mulher que tu me deste. Abraão, a mulher tu me deu uma concubina. Tudo é culpa do outro. Então, a gente vai falar isso no Overflow, né? Eu acho que um dos primeiros pilares que a gente precisa tratar é quem nós somos com nós mesmos. Quem somos nós? Qual é o nosso objetivo de vida? Por que nós nascemos? E tem uma pergunta muito interessante sobre isso, que é o seguinte. Quando a gente nasce, antes mesmo de nascer, o que nós ganhamos quando nascemos? O que nós ganhamos quando nascemos? Hã? Ganhamos o O que sopro, você tá pensando? um tapinha no bumbum e fala assim, guerra, é selva. Ganhamos o sopro da vida. A gente tem o sopro da vida desde o momento que a gente é concebido, né? Mas a gente ganha, antes mesmo da gente nascer, alguns recursos que Deus nos dá. Disserte, meu amor. Tô aqui inspirado. Continue, tô querendo te ouvir. Porque a primeira coisa que eu vi foi, tu também pensou, é selva, filho, toma, chora. Chora. Não, mas assim, e isso a gente vai falar no Overflow de forma mais profunda, é claro que aqui a gente fala Não de dá pra forma fazer entrega, mais né, rápida, completa, não dá né? para fazer essa entrega total, mas a gente ganha alguns recursos, né? Recursos físicos, né? Nosso corpo. A gente ganha o recurso da alma, né? Nós ganhamos uma alma e ganhamos um outro recurso, o espiritual. Então, nós ganhamos 3 recursos principais antes mesmo da gente nascer. Uma salva de palmas para ela, por favor. Jesus. Continua, amor.
E aí, gente, a gente vai precisar falar sobre isso. Por quê? O que domina o quê? E quais são os recursos que a gente está dominando? Quais são os recursos que... Será? Não, eu só ajustei, você tá amor. mexendo aí nesse microfone, rapaz, não para, quem sabe gente. faz ao vivo. Estamos aqui no podcast, sem formalidades. Fique tranquilo, meu amor. Eu estou tranquila. Que bom, graças a Deus. E aí, gente, o que a gente vai falar sobre isso lá no Overflow, né? Que a gente vai aprofundar nesse assunto. Que é o que a gente está tendo dominância desses recursos, o que a gente não está tendo dominância nesses recursos, porque a gente, não sei se vocês sabem, mas eu sei, não sei se meu amor sabe com certeza, que o espírito domina a alma e a alma domina o nosso corpo, né? Então, com isso, o que está dominando o quê? O que a gente precisa melhorar? Quais são os pilares da nossa vida? Porque nós temos 11 pilares. Quais são os pilares da nossa vida que a gente precisa entender e trazer um equilíbrio para a nossa vida, né? Para que a roda rode, não perfeitamente, porque perfeito só Deus, mas que ela ande, que a gente consiga fluir na jornada da vida, sabe? E com isso a gente realmente traz para o contexto tudo isso, que é a gente com a gente mesmo, a gente com o próximo, a gente na sociedade, a gente com o espírito, a gente com o corpo e com a mente. Gente, não foi planejado esse podcast. Eu fico olhando aqui admirado para ela. É profundidade, né? É Deus imanente, transcendente. A entrega. Mas você não acha que o Overflow vai ser? Vai ser. Vitor, o que você acha? Que o Overflow vai ser o quê? Trazendo essa temática. Eu acho que isso é muito importante para afirmar as convicções das pessoas, né? Para elas aprenderem mais sobre o seu propósito. Identidade, né? Identidade, propósito. Cara, porque, profundo. assim, uma coisa que você, por exemplo, quando você perguntou, uma das primeiras coisas que me veio à mente foi um nome, né? Um nome, um significado, porque eu sempre penso também no discipulado de Cristo, que ele chegou e falou assim, teu nome é tal? Não é mais não, agora é tal nome. Tu é Saulo? Não, agora tu é Paulo. Isso aí. Então, assim, você ganha... A importância, né? Antes mesmo de você nascer, você já ganhou um nome, né? Já ganhou um significado, já tem um... E você já tem identidade que já veio... E você já tem identidade que já veio lá dos céus. Que é a sua identidade que é imutável, né? E quando a gente está aqui, que a gente vem aqui para a Terra, aí que a gente começa a... Como é que se diz? A não entender... A se perder, na verdade, um pouco sobre isso, né? Muito bom, Vitor. Palmas para o Vitor. Palmas para o Vitor. Palmas para o Vitor. Muito bom, Vitor. Essa participação está sendo... uma coisa tão importante que foi uma ordenança direta de Deus para o homem, né? E no início, né? Falou, tá vendo isso tudo aqui? Tu que vai dar o nome. Falou para o Adão. Então, isso é um peso, assim, uma responsabilidade muito grande, né? Peso de glória. Dar o nome das coisas, a gente indicar o que é o que... Sabe então, uma coisa que eu acho assim, a gente tem que saber a importância e o mundo tenta nos deturpar. As consequências da vida tentam. Por exemplo, estava falando sobre identidade, se conhecer. Eu vou abrir algo aqui para vocês. E não tem crise com isso. Eu sofri um acidente muito grave quando eu tinha 14 anos. Só no meu rosto eu tomei mais de 200 pontos, só no rosto. Eu fiz 4 cirurgias plásticas, minha língua ficou pendurada. Então, quando eu me olhava no espelho, eu não entendia a minha voz mais. Minha voz era diferente. Eu tive que reconstruir minha língua. Uma das plásticas foi essa, para poder conseguir falar direito. Eu assoviava. Agora falha um pouco, isso não funciona. Você se olhar, não se conhecer, você falar e não se entender, é praticamente o que fazem dentro da psique da pessoa. Por exemplo, o papai fala, você é um atentado, você não vale nada, você não presta, você vai dar errado. Você se olha e você é lindo diante dos olhos do pai, mas você não se conhece. Eu tive que me desconstruir para me reconstruir. E isso eu aprendi, tanto na questão da psique como da física. Questão física. Eu tive que me reinventar, eu tive que me reconstruir. Hoje eu me conheço muito melhor e dou graças a Deus até pelo mal que aconteceu, para que eu possa compartilhar, não só na teoria, como psicanalista, como teólogo, como servo de Deus e como quem já tratou de muita gente, mas como fato, prática na minha vida. Isso foi muito duro. Sabe que você tem 14 anos, numa idade em que você está querendo fazer parte de um bando, de uma manada, ou seja, socializar extra casa, você ser totalmente adulterado fisicamente, é forte demais. Mas tem pessoas que saem do seu lar totalmente adulterado porque não tem noção de quem é, de qual é a sua identidade. Como você vai se relacionar com alguém se você não tem identidade? Forte isso, né? Para você ter uma ideia. 14 anos eu estava começando a conhecer as meninas, essas coisas assim. Eu falo assim, cara, quem ficar comigo não vale nada, não é possível. Olha a crença que foi criada no dia, assim. Isso eu me lembro disso, entendeu? É óbvio que não.
Entendeu? Por quê? Mas Vale o conteúdo, né? Exatamente, mas é isso que acontece. Quando a pessoa não se conhece, não sabe a sua identidade, ela vai procurar qualquer coisa que se encaixe naquilo que ela pensa que é. Ou seja, né? Ela pensa que é algo, aí ela vai tentar procurar no outro aquilo, né? Tampar algum buraco que tá ali, alguma deficiência ali, né? De sentimentos, enfim, seja lá do que for. E aí ela vai tentar preencher naquela pessoa ali da forma como ela achar que tem que ser. E é por isso que às vezes a pessoa fala assim, porque eu tenho um dedo podre. Não é que a pessoa tem um dedo podre, ela não se conhece ainda. Podre, né? Não, mas ela não se conhece ainda como ser humano, ela não conhece ainda a identidade dela, ela não conhece ainda, ela não consegue dizer o que ela gosta, o que ela não gosta, principalmente aquilo que ela não gosta, ela não sabe o que ela quer encontrar na verdade no outro. Ela não sabe, quando a gente não sabe nem o que quer, qualquer coisa, é aquela história, né? Quando a gente não sabe aquilo que quer, qualquer coisa que aparece, tá muito bom. Tem um filme que fala, mas eu não vou fazer o jabá porque não estão me patrocinando, né? Que pergunta, né? É assim, né? Pra se você não sabe pra onde ir, qualquer lugar serve. Exatamente. Né? Agora, pensa só, uma pessoa assim, que a maioria absoluta vai se relacionar com alguém como? Vai se relacionar tendo uma visão deturpada de si próprio, de existência e de causa e propósito. Então, para você se construir como um modelo na sociedade, você primeiro tem que desconstruir muitos elementos que foram construídos. Agora que você sabe disso, você não pode falhar por falta de conhecimento. Por isso que conhecereis a verdade, que é Jesus, mas a verdade há de te libertar. Então, os níveis de relacionamento são fundamentais para que você seja pleno e parte da sociedade. Por isso, do overflow. Um tempo desses, né, eu estava conversando com uma mãe e ela sempre falava muito assim comigo. Ela falou assim, Aline, o meu filho, ele tem um ódio terrível do pai dele e ele não quer repetir aquilo que o pai dele fez, que foi me abandonar, que foi abandonar os irmãos, né? Ele não quer repetir isso. Só que aí ela me contando a história do filho, o filho tem 15 anos, está namorando uma menina, mora com a mãe, não tem trabalho, não tem nada. Ou seja, se não tomar cuidado, foi o que eu falei para ela, se não tomar cuidado, se não orientá-lo da forma correta, ele vai acabar repetindo aquilo que o pai fez. Porque, primeiro, ele não tem responsabilidade, ele não tem grau de responsabilidade, ele não sabe o que é pagar uma conta, ele não sabe o que é ter um filho, então ele está namorando. Possivelmente, pode ser que se ele não tiver orientação, ele vai engravidar essa menina. E por ele não ter maturidade ainda para isso, o que vai acontecer? Ele vai acabar abandonando essa menina. Ou seja, o ciclo de autossabotagem, ele começa aí. Porque, na verdade, ele sabe aquilo que ele não quer, mas ele não sabe como fazer. Ou seja, ele está olhando novamente, ele está observando o comportamento do pai, ele viu o comportamento do pai e está reaplicando, pode, né, ser que reaplique na própria vida. Então, porque a gente tem que começar a olhar agora o outro segundo tópico que a gente vai falar no overflow, que é o agente com o próximo, que é justamente isso, que é a gente olhar o comportamento do outro, aquilo que a gente não gosta no outro, não estou falando da pessoa em si, estou falando de comportamento do outro, para que a gente não crie esse ciclo de autossabotagem para trazer para a gente, né? Pensa só, como é que você vai se relacionar de forma saudável com o outro se você não se relaciona bem com você mesmo? Você vai estar reproduzindo, isso não é maldição hereditária não. Até parece que é. A única maldição hereditária que nós temos é o pecado adâmico. Mas como é que você vai se relacionar bem com o outro se você não se dá bem consigo mesmo? Né? E outra coisa, nós costumamos apontar a nossa falha no outro. Por quê? Porque você não compreende que nós somos falhos. E se aceitar com as suas falhas é uma prova de amor. Se Deus, que é Deus, nos ama do jeito que a gente é, quem somos nós para querer pagar de Deus? Não amar a pessoa apesar dela mesma. Não amar a si mesmo apesar das nossas próprias falhas. Quer uma dica? Eu vou dar aqui logo um over delivery. Sorri às vezes das suas mancadas, das suas falhas. A gente dá uns mole. Dá uma risada um pouco, fala assim, cara, mostra seu senso de humanidade, o seu desprendimento da necessidade de querer ser Deus. Hoje, por incrível que pareça, a maioria das pessoas que são exigentes demais são mulheres. Por quê? Porque primeiro as mulheres começaram a desenvolver a sua vida de uma forma mais sozinha, mais solitária, profissionalmente, socialmente. Muitas mães que não têm os pais dos seus filhos próximos, então ela tem que se resolver em todas as áreas. E ela, ao buscar a aceitação, isso é inconsciente, tá? Ela procura um modelo de perfeição em si próprio. E se ela não relaxar um pouquinho, ela vai querer no outro um modelo de perfeição que ela exige dela. Ou seja,
Não entenda mal. Mas vai ficar insuportável viver com uma pessoa assim. Porque qualquer vírgula é um ponto final. Entendeu? E o que acontece também é que, um dia eu estava pensando sobre isso, que nós mulheres, no meu caso foi assim, acredito que na maioria também foi assim, nós viemos de uma geração, né, onde as nossas mães tiveram casamentos meio que programados, arranjados, enfim, não foram casamentos às vezes escolhidos, e elas tinham uma vida familiar muito cedo, elas eram mães muito cedo, muito jovens, mães de muitos filhos, né? Então elas não tinham muita escolha. Então, por essas mães não terem escolha, o que elas começaram a fazer e ver, né? O homem, às vezes, não ter essa base de realmente ser um homem de família, né? Não ter realmente essa, como é que se diz o nome? Essa preocupação, não, como assim? Postura, zelo de homem de família, posicionamento, enfim. Postura de e homem. aí a mãe, logo o que a mãe, o conselho da mãe? Minha filha, não faça como eu, vai estudar para ser independente. Para não depender de homem. E como se depender de homem fosse você tá entendendo? Tudo, cara. Exatamente, mas você tá entendendo? Sim. Então, isso foi falado durante... E eu ouvia muito... Me liga. Quem sabe faz ao vivo. E eu ouvia muito isso, e às vezes nem não é por o seu negócio do WhatsApp Eita tá Deus. coisa. Vamos zerando aqui. Vambora. E eu ouvia muito isso, né? E eu ficava assim, tá, eu preciso ser independente. Não, você tem que ser independente para não ter que ficar dentro de casa lavando roupa de marido, tem que ficar fazendo isso, tem que fazer aquilo. Você tem que ser independente para não ter que depender disso, tem que depender... Então ficou muito escrachado e muito massificado isso na cabeça da mulher, que a mulher tem que ser independente para não depender de homem. E isso está refletindo na sociedade de hoje. Só que refletindo de uma forma muito negativa, porque está se desconstruindo a base familiar. Então, ou seja, a gente está chegando num momento em que o homem precisa se posicionar como um homem de pai de família e a mulher como mãe de família. Por favor, aplausos. E derrei o áudio. Gente... O que acontece? A mulher pode ganhar até muito mais que o homem está passando por algum aperto, né? Não tem. Deixa o cara levar até onde ele tem um limite financeiro para ir, para ele se sentir homem. É o papel do cara. Quer deixar um cara lixo, fazer questão que ele vá num lugar onde ele não consegue cobrir no momento. Ele pode batalhar para chegar lá, entendeu? A mulher tem o poder de levantar um homem, mas também ela tem o poder de destruir. A mulher sábia, dificular. A tola, com as suas próprias mãos, a destrói. Sabedoria, mulher. Você não depende do homem só para poder te bancar. Para começar, depende do homem para perpetuar o seu DNA, a sua espécie. Entendeu? E daí você precisa de um homem para outros fatores, não seria só para isso. Isso é tão ridículo que uma vez eu fiz um post sobre isso. Mas é por isso que eu falo, acho que não é um que depende do outro. Eu acredito que é o seguinte, se completa, porque esse negócio, você também, se for pensar assim, a mulher, você também depende da mulher para que a mulher continue a geração. Exato. E se eu fosse precisar da mulher apenas para poder copular, para poder fazer sexo, entendeu? Então um se completa no outro. Você seria um homem vazio. Porque eu vou te falar, a plenitude de um homem está em construir, principalmente uma família. Aí entra uma questão que está em Gênesis, eu falei isso no primeiro overflow, você mais profundo no outro, não dá para falar aqui sobre isso. O homem se completa em família, porque os dois se tornarão uma só carne. Modelo original de Adão. Deus, quando criou o homem, ele criou o homem e a mulher o criou. Eles se completaram em uma só carne. Pensa nisso. Agora, os homens estão se sentindo muito oprimidos e muito sensíveis. E isso não é por questões apenas de limitações financeiras, é de posicionamento. O homem precisa se posicionar. Eu fiz um post sobre quem paga a conta, teve um cenário, teve um camarada que escreveu um textão desse tamanho, me arrebentou. Mas ele foi tão homem que ele escreveu num perfil fake. Brabo, hein? Homem demais, hein? Então, qual foi a minha resposta? Eu falei, olha, muito obrigado por ter colaborado. Isso só reforça a minha opinião sobre o que eu escrevi. Por quê? Ele é tão homem que ele primeiro fala que a mulher tem que pagar a conta. Segundo, ele é tão homem que ele não bota a cara para expressar a sua própria opinião. Bravo, pois é difícil isso, né? Complicado isso. Mas o que nós vamos falar no Overflow? Isso é só, gente, é só o começo. Bom, a gente vai falar sobre questões financeiras, produção de riqueza, de construção de riqueza. Riqueza é muito além daquilo que o seu bolso é capaz de pagar. Isso não é um consolo. Fato é que pessoas ricas se matam mais do que pessoas de vida mais simples
financeiramente. Então, construção de riqueza e vida plena não é sinônimo de muito dinheiro no bolso. É claro, faz muito bem ter dinheiro no bolso. Faz muito bem sair num restaurante e sequer se preocupar em olhar para o lado direito do menu, onde tem o valor. Muito bom, muito legal. Facilita bastante, né? Oxe, mas agora... Isso te dá plenitude pontual. Agora, plenitude de vida... Até porque, né, isso são coisas também que a gente vai falar também no Overflow, porque existem vários níveis, né, financeiros que as pessoas às vezes perguntam pra gente, a gente tem que entender. Mas, por exemplo, né, quando eu fui gestora, né, de equipes, às vezes as pessoas logo me pediam um aumento, como se isso fosse trazer felicidade para elas. Assim, não é isso que vai fazer ela ter uma alta performance, não é isso que vai trazer felicidade, não é isso. É o propósito de vida, é realmente a pessoa querer fazer, entregar mais, sabe? São coisas totalmente distintas. Então, a gente precisa entender essas temáticas, né? Do que é a finanças, a parte financeira para a sua vida. Gente, pensa comigo, 4 estações da sua vida: primavera, verão, outono e inverno. Em qual estação você está? Se você não sabe qual estação você está, seria a mesma coisa que sair aqui com uma roupa de calor num frio danado que está tendo nesse momento. Se você não sabe se situar no momento em que você vive em relação ao seu nível de relacionamento, por exemplo, eu estou o quê? Eu estou casado. Então, eu me comporto, me porto e vivo como casado. Eu estou solteiro. Bom, se você está solteiro, você tem propósito. Se você tem propósito, você primeiro vai se qualificar para ir ao estado de casado. Você vai procurar, eu preciso de alguém para namorar. Tu tem condição nem de pagar um sorvete, meu filho. E vai querer se casar, então você tem que se qualificar para tal, você tem que se preparar para poder ter isso. Sabe o que é isso? É postura de homem. E a mulher, se ela está solteira, ela tem que se preparar para o casado. Mas a mulher tem um pouco mais fácil. Por quê? O homem, quando é menino, ganha bolinha e ganha carrinho. A menina, como nossa filha, ela ganha bonequinha, casinha, já se prepara para cuidar de um lar. Fica mais leve. Não é que se prepara, não é que fique mais leve, não. Mas na concepção da consciência da mulher, a mulher ela já traz essa consciência desde criança, que é de ter uma família, cuidar da criança. Nossa filha tem 3 anos e já fica brincando de botar a bonequinha na cama, cuidar da bonequinha, cobrir, fazer a comidinha. A menina, ela já tem essa concepção familiar já desde criança. Então, ela vai crescendo, vai se tornando adulta nessa concepção. E é por isso que muitas, né, têm aquele sonho, né, dos filmes hollywoodianos de casar com o seu príncipe encantado que vem num cavalo branco alado. Vai cair do cavalo, você conta. Entendeu? Mas por quê? Porque a mulher já vem nessa... O homem não. O homem, hoje em dia, é isso que eu falo, porque trazer para a mulher, né, hoje, na sociedade, com a concepção dela como mulher e como homem, é para que eles também, para que a gente também possa criar filhos dentro dessa concepção, resgatar isso. Do homem, eu acho que nem tem o que... Eu acho que vai ter que resgatar muito, porque, assim, eu acho que nunca foi dito por um homem que, olha, você precisa criar o filho assim, né? Você tem que ser cavalheiro, você... Como é que é? Esses dias eu vi, gente, muito, muito interessante, um vídeo... Isso é forte. Não, você não sabe o que eu vou falar? Não, coisa que do que você está falando é forte. Eu tive um cenário essa semana. Tá. Eu vi um vídeo numa rede vizinha, vamos falar assim, numa rede vizinha eu vi um vídeo, e a menina, ela foi muito inteligente. Eu digo menina porque ela é adolescente de fato, e ela fazia assim, olha, eu vou filmar, ela foi filmando, ela dando a mão, e qual era a reação dos meninos na escola dela. E ela foi dando a mão, alguns vinham e beijavam, raríssimos. Outros viam, o que você quer fazer? Não sei o que, não sei o que lá. Aí batia e falava, não sei o que, virava as costas. Então, para você ver, eu escrevi para ela, falei assim, olha, você foi extremamente inteligente no que você fez. Agora, esse foi o primeiro passo. O segundo é saber como é que ele trata o pai, como é que ele trata a mãe. Isso. Então, são nessas etapas que a gente começa a entender que tipo de homem, que tipo de pessoa que a gente vai casar. E como que a gente tem que criar os nossos filhos, homens, meninos, para poder ter esse relacionamento com a mulher. E é isso, é esse resgate que não tem, a gente tem que trazer isso para essa sociedade. A necessidade da pessoa ser aceita está se corrompendo muito. Vou falar um caso aqui para a gente poder encerrar nosso primeiro programa, para deixar na vontade para os próximos. Tá gostando, Vitor? Tá bom. Essa semana eu fui na empresa e aí o camarada apertou o botão do elevador e ele ficou quase que batendo o nariz no elevador. Aí eu parei atrás, aí parou uma senhora atrás, olhou assim, olhei para a cara dela assim. O cara abriu e bum! Aí eu fiz assim pra mulher.
Ela olhou e falou assim, como quem fala, das antigas, né? Uma senhora, né? Ela falou assim... Você não precisou nem falar nada, né? Apenas tipo com assim, um gesto. Só ela... fiz um gesto para que ela fale assim, isso é um moleque mesmo, é um fedelho, e quer pagar de homem. E já é adulto, tá? Tá vindo lá para trabalhar. Aí tu olha assim... Mas é porque assim, não é... Exatamente. É por isso, gente, olha, não é à toa que temos aqui o Transformando Meninos como homens... Transformando meninos em homens. Mesmo depois de adulto, e não mexe com a filha. Não mexa com a filha do pai. Ela não porque tá ela não sozinha, anda não. sozinha. Jamais. Gente, amor, vamos acho que a gente já deixar com entregou gostinho bastante, de né? Quero Mais, a primeira edição tá aí, é nosso pilot, mas vai ficar oficial. E, gente, mandem perguntas, mandem temas, aquilo que vocês querem falar. Logo em breve teremos convidados também. E convidados até remotos, mas vamos fazer nosso trabalho aqui. E vamos começar a fazer ao vivo. Siga-nos. Imersão Overflow, o transbordo não pode parar. Entra no site imersãooverflow.com.br. E, amor, quero dizer pra você, foi muito bom, sabe? Gostei disso. Gostou disso, amor? Foi muito bom estar com você. Foi muito bom estar com você nesse primeiro piloto teste, tá? Muito bom. Fluiu, viu? Vitor, obrigada. Obrigado, Vitor. Sua participação Tamo junto aí. foi ótima e tamo junto. Uau! Até breve. Um abraço. Tchau, 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 tchau.